Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego Bernardo. Bem-vindo à nossa aula sobre aplicativos mobile. E hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre o mercado de aplicativos mobile voltado aí para aplicativos Android, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre o mercado, sobre algumas características aí dos aplicativos Android, para a gente iniciar aí o nosso treinamento conhecendo mais sobre este mercado, ok? Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Então sou o Diego Bernardo, sou formado em tecnologia de informática para gestão de negócios pela FATEC, né? Eu sou professor na QES Informática, eu dou aula de desenvolvimento de aplicativos Android. Eu sou certificado ITIL Foundation. Para quem não conhece, o ITIL é a certificação voltada para gerenciamento de serviços de TI. Eu trabalhei em algumas empresas voltado para processos de qualidade, de desenvolvimento de software, né? Então eu tirei a certificação de ITIL. E atualmente eu tenho uma empresa, né? Eu fundei a Mobdic Soluções e Aplicativos Mobile, que é a empresa que eu trabalho atualmente, a minha empresa, né? Eu trabalho hoje focado no desenvolvimento de aplicativos mobile. Então, tudo que eu falar para vocês aqui não é simplesmente porque eu li um livro, eu estudei teoria e estou aqui apresentando para vocês. Não, eu vou falar para vocês o que eu vivo dia a dia, sabe? A vivência do mercado mobile e eu quero passar isso para vocês, ok? Então, no início da aula de hoje, eu vou começar falando um pouquinho da história do Android. Então, nós vamos começar aí passando um pouquinho pela história do Android, como ele começou, qual que era a ideia do Android, ok? Depois nós vamos entender um pouquinho qual é a estrutura do Android, olhando mais para um lado aí, para o lado técnico, né? Qual que é a estrutura do Android e quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para desenvolver aplicativos. Então esse vai ser o início da nossa aula de hoje, entender um pouquinho da história, entender um pouquinho a parte técnica e quais ferramentas nós precisamos para desenvolver aplicativos. Depois nós vamos olhar para algumas tendências mobile. Então esse é um ponto muito interessante da nossa aula de hoje. Por quê? Se você tem uma ideia em mente, nós vamos lapidar essa sua ideia a partir desse tópico na aula de hoje. Então, nós vamos pensar vou apresentar para vocês algumas tendências segundo o Instituto Gartner, algumas pesquisas que eu realizei, levantei algumas características dos aplicativos de sucesso e eu vou passar para você, certo? Então, se você ainda não tem nenhuma ideia, sabe, eu não sei ainda o que eu quero desenvolver, preste muita atenção nesse ponto, porque eu vou te passar alguns tópicos aí muito importantes que pode ajudar você a pensar em algum aplicativo. Ou se você já tem alguma ideia, muitas vezes nós temos mais de uma ideia, nós vamos lapidar essa ideia, acrescentar algumas coisas, ou retirar algumas coisas, ou talvez aí, dentre as suas muitas ideias, escolher qual é aquela melhor. O meu intuito, pessoal, com esse treinamento é que até o final do treinamento, certo? Eu quero que vocês já estejam aí com o projeto de vocês quase pronto, se possível, já pronto para ser lançado. Então eu quero aí caminhar junto com vocês passo a passo até o final do treinamento, vocês já estejam prontos para publicar o primeiro aplicativo de vocês, tá? E o terceiro ponto da aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como nós podemos faturar com o nosso aplicativo, qual a forma de rentabilizar ou monetizar o nosso aplicativo, né? Então, sempre que eu falar em monetizar ou rentabilizar, é como nós vamos ganhar dinheiro com o nosso aplicativo. Então, essa é a estrutura da nossa aula de hoje. Nós vamos começar um pouco pela história, estruturas e ferramentas do Android, vamos olhar algumas tendências e boas ideias para desenvolver aplicativos e por último, depois que nós já desenvolvemos a nossa ideia, como nós vamos lucrar, como nós vamos ganhar dinheiro com o nosso aplicativo. Então, vamos começando aí pela história do Android. Para quem não sabe, pessoal, o Android ele foi criado por uma empresa chamada Android Inc. O Android ele não foi criado pela Google, tá? O Android foi criado em 2003 pela empresa Android Inc. lá no Vale do Silício. Uh, Android Inc. era uma startup e a ideia deles, pessoal, era desenvolver um sistema operacional para dispositivos móveis que fosse um sistema robusto e de código aberto.
tá? Foi assim que criou, e foi iniciado esse projeto em 2003, então não foi a Google que criou, tá? A Google comprou a Android Inc. em 2005, então naquele momento eles vendo aí, vendo que o mercado caminha, o mercado de tecnologia caminharia aí para dispositivos móveis, a Google acreditou nessa ideia da empresa Android Inc. e foi e adquiriu a empresa, comprou a Android Inc. em 2005. Tá? O Android, pessoal, foi a primeira plataforma aí open source para dispositivos móveis, tá? Antes existiam outras plataformas para que rodavam em celulares, né? O Java ME, o Symbian, entre outros, mas nenhum deles eram de código aberto, tá? A Android foi a primeira, é a primeira plataforma de código aberto para dispositivos móveis, ok? Reparem o seguinte, pessoal, o projeto Android começou em 2003, tá? A Google comprou em 2005, mas até esse momento ele era simplesmente um projeto e não tinha nada no mercado rodando. Foi somente em 2008, isso no final de 2008, tá? Entre aí, outubro, novembro, que saiu o primeiro dispositivo, o primeiro celular com o sistema Android, e foi justamente um HTC. E o sucesso desse projeto foi tão grande, pessoal, que o que aconteceu? Na pré-venda desse celular, todos os celulares, todos os dispositivos já haviam sido esgotados, tá? Então, tamanho foi o sucesso aí desse lançamento. Se a gente parar para imaginar esse tamanho sucesso aí do lançamento do Android, a gente pode pensar em algumas coisas, né? Primeiro, foi um aplicativo lançado, foi um sistema, um celular com um sistema lançado pela Google. E tudo que a Google faz, o pessoal, a comunidade acredita muito, acredita que vai ser um sucesso. E com o Android não foi diferente. Então, ao ter o lançamento, um dos pontos que todo mundo queria foi, poxa, é um celular com o sistema da Google. Então, isso já movimentou muito a comunidade a comprar o celular. Só que esse não foi um dos únicos motivos, né? A Google teve uma jogada de marketing muito inteligente para divulgar o Android, porque até então o Android era um sistema operacional, ninguém sabia o que era smartphone, celulares inteligentes. Naquela época ninguém sabia, isso estava muito no início, né? Então o que a Google fez? Imagine assim, pessoal, se a gente parar para pensar em um celular com Android e um celular que não seja um smartphone, não seja um Android ou um outro sistema qualquer. O que faz a diferença entre um celular comum e um smartphone? Não é o hardware, pessoal, que faz a diferença. O que faz a diferença é justamente os aplicativos que estão nesse celular. Porque imaginem, se não houvessem bons aplicativos nesses celulares, eles seriam apenas celulares comuns, vocês concordam comigo? Simplesmente fariam ligação, enviariam SMS, tirariam foto e nada mais. Então, o que faz a diferença entre um smartphone e um celular comum são os aplicativos que estão nele. Isso é muito bom para nós, desenvolvedores, porque nós somos a chave aí do sucesso desses aplicativos, a chave do sucesso desses aparelhos. Porque se não fossem nós desenvolvendo bons aplicativos, smartphones não serviriam para nada, né? Seriam outros celulares comuns, qualquer com nome diferente. Então, a Google entendendo isso, entendendo que a chave do sucesso para smartphones eram os bons aplicativos, o que eles fizeram? Eles lançaram um desafio um pouco antes do lançamento do HTC. Então, o que eles fizeram? Lançaram um desafio para desenvolvedores e falaram assim, ó, nós estamos lançando uma plataforma para dispositivos móveis, uma plataforma de código aberto, e nós estamos lançando um desafio. Aqueles desenvolvedores que tiverem interesse em aprender essa nova tecnologia, desenvolver bons aplicativos, nós vamos aí dar prêmios em dinheiro para os melhores aplicativos. Foi aí, pessoal, essa foi a jogada mágica da Google. Foi aí que começaram a surgir os aplicativos para os celulares Android, porque a Google ofereceu uma premiação em dinheiro para os desenvolvedores aprenderem, desenvolverem bons aplicativos, e a comunidade se virou para isso. Todo mundo queria conhecer a tecnologia da Google e ainda por cima talvez ganhar algum prêmio. Esse foi aí o ponto-chave para o Android iniciar com sucesso no mercado. Então, o primeiro dispositivo Android aí surgiu em 2008 e desde o início foi um sucesso. Então, uma perguntinha mágica: o que é
o Android, pessoal? O Android, nós estamos aí iniciando, né, nesse mercado, então o Android é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis. Então, é uma plataforma onde nós vamos desenvolver aplicativos móveis. E não só isso, o Android também é um sistema operacional para dispositivos móveis. Ficar bem claro, tá, pessoal, que o Android não é um sistema operacional para smartphone ou tablet. Ele é um sistema operacional para dispositivos móveis. Por quê? Hoje nós temos aí o Google Glass, hoje nós temos o Google Watch, nós temos aí o Android rodando até em computador de bordo de carro, rodando em máquinas de fotografia. Então, existem vários aparelhos, não só smartphone e tablets, que já rodam Android. Então, mais um ponto muito bom para nós desenvolvedores. Olha a gama de tecnologia e de dispositivos que nós podemos programar. O mercado para nós desenvolvedores é muito bom, tá? O Android, pessoal, como a ideia lá em 2003, quando a Google Inc. iniciou, a ideia deles era desenvolver um sistema operacional para dispositivos móveis que fossem código-fonte aberto. Então, o que eles fizeram? A base do Android, o Android ele é baseado no sistema operacional Linux. Tá? Então, já que as pessoas queriam algo de código aberto, os desenvolvedores, né, os criadores do Android se basearam o sistema no Linux. É até interessante se você plugar aí o seu tablet ou o seu celular Android no seu computador, você acessar o seu tablet ou celular através do prompt de comando ali, você vai ver que a estrutura de pastas do seu celular, ele é a mesma estrutura do Linux. Por quê? Porque o Android, ele é baseado no Linux. Então, se vocês tiverem interesse e curiosidade, façam esse teste. Coloquem o tablet, o celular de vocês no computador e tentem acessar as pastas através do prompt de comando. Vocês vão ver que é a mesma estrutura do Linux. Tá? Nós estamos iniciando então a nossa aula, nós vamos começar a aprender a desenvolver para Android e como que nós vamos desenvolver para Android, tá? Para a gente desenvolver aplicativos para Android, pessoal, nós vamos utilizar a linguagem Java, tá? A linguagem Java é o que nós utilizamos para desenvolver aplicativos Android. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Diego, eu não sei Java, eu consigo aprender a desenvolver Android ou eu tenho que aprender Java primeiro? Eu sempre respondo da seguinte maneira. Para aprender Android, você precisa saber lógica de programação e orientação a objeto. Isso é básico. Você tem que saber lógica de programação e orientação a objeto. Sabendo isso, você consegue aprender a desenvolver para Android. Você vai aprender Java junto, tá? Mas você consegue. Agora, se você já sabe lógica, já sabe orientação a objeto, já sabe Java, você vai deslanchar no estudo de desenvolvimento de aplicativos para Android, tá? Quando eu falo de Java, pessoal, é o básico. Aprender a fazer um laço de repetição, fazer um if, criar método, esse tipo de coisa. É o básico mesmo, tá? Então, mas mesmo que você não saiba Java, não tem problema. Se você souber lógica de programação e orientação a objeto, você consegue aprender sem problemas, tá? É possível também, pessoal, utilizar a linguagem C para programar em Java, desculpa, programar em Java não, programar para Android. Só que assim, você vai utilizar a linguagem C quando você quiser baixar muito nível, sabe, da sua aplicação, você quiser trabalhar a nível de hardware. É possível fazer isso utilizando alguns recursos nativos aí programando em C. Mas isso depende muito do caso, é um pouco raro a gente fazer isso porque vai depender muito do caso. Na maioria das vezes nós vamos trabalhar com Java mesmo, tá? Continuando aí sobre a estrutura do Android. Então, pessoal, como eu comentei, o Android ele é baseado no Linux, certo? A primeira versão do Android foi baseada no kernel 2.6. Hoje isso já evoluiu, eu não sei em qual versão tá, mas a primeira versão do Android aí tinha o kernel 2.6 do Linux. O Android, pessoal, por padrão, ele já suporta aí a especificação OpenGL. Então, o que seria a especificação OpenGL? A ideia de desenvolver um joguinho 2D. Você consegue desenvolver sem problemas. Você pode desenvolver o seu joguinho e colocar para rodar nos celulares Android que ele vai funcionar sem problema algum, ok? Então, por quê? A especificação OpenGL ela vai permitir isso. Agora, se você quer desenvolver um jogo 3D, vai ser possível? Vai ser possível, só que você vai ter que desenvolver
utilizando outras ferramentas, ferramentas específicas para jogos. Por exemplo, o Unity, o UDK, então ferramentas que são específicas para desenvolvimento de jogos, ok? Isso se você for desenvolver jogos 3D. Se for desenvolver jogos 2D, você consegue fazer direto por programação, tá? Outra pergunta, pessoal, que muitas pessoas têm dúvida, que eu recebo muitas perguntas desse tipo. Diego, qual banco de dados eu utilizo para fazer as minhas aplicações de Android? Eu quero fazer um aplicativo Android e tal, qual banco de dados eu devo utilizar? Pessoal, o banco de dados padrão do Android é o SQLite, tá? Nós não escolhemos, nós não temos opções. Eu quero usar o Oracle, quero usar o Postgre, eu sei trabalhar com SQL Server. Não, pessoal. Se nós estamos desenvolvendo aplicativos Android, você vai guardar informação no celular, no seu aplicativo, o banco de dados que nós utilizamos é o SQLite. Isso é padrão, tá? E não só para o Android, isso é padrão para outros aplicativos também, como o iOS. Então, o banco de dados padrão é o SQLite, tá? Por que esse é o padrão, pessoal? Porque o SQLite ele já é um SGBD otimizado para dispositivos móveis. Então já está customizado, já está otimizado para rodar bem em dispositivos móveis. Por isso que a gente não consegue colocar um Oracle ou outro que seja, porque ele vai ficar muito pesado. Então, junto ele já faz parte da estrutura do Android o banco de dados SQLite, ok? Então, isso para a gente também é muito bom pelo seguinte: quando a gente desenvolve uh, uma aplicação Android, é diferente se a gente estivesse desenvolvendo uma aplicação desktop, por exemplo. A gente tem que se preocupar com a instalação do gerenciador de banco de dados, tem que se preocupar com a instalação do banco e tudo mais. Como o SQLite já faz parte da estrutura do Android, a nossa preocupação é simplesmente o quê? Gerar os scripts da nossa base de dados. É com isso que nós vamos nos preocupar. Então, você modela a sua aplicação, você cria os scripts do seu aplicativo e simplesmente coloca o código dentro do seu aplicativo, que assim que a pessoa instalar o seu aplicativo, o banco de dados já vai ser instalado junto. Okay? Então, a gente não tem que se preocupar em colocar arquivo de instalação do banco de dados, não. Nossa preocupação é gerar os scripts SQL para geração da base do nosso aplicativo. Simplesmente isso. Então isso facilita muito o nosso trabalho. O SQLite já fazer parte do Android facilita muito o nosso trabalho. A nossa preocupação é simplesmente gerar o script da nossa base. Outro ponto muito importante, Diego, qual é a IDE que nós vamos utilizar para desenvolver aplicativos móveis? Qual a IDE que nós vamos utilizar para desenvolver aplicativos para Android? No início, pessoal, a ideia oficial era o Eclipse, tá? Só que desde o final de 2014, a ideia oficial é o Android Studio e as nossas aulas serão no Android Studio. Já tem as aulas prontas, passo a passo, mostrando os primeiros passos no Android Studio, como trabalhar, tá? Eu comecei a desenvolver desde a época do Eclipse, tá? E funcionava bem, só que o Android Studio veio e tornou as coisas muito, muito mais fáceis, tá? Para nós desenvolvedores, o ganho de produtividade assim foi imenso. O Android Studio ficou bem melhor. Então, o Android Studio é a ideia padrão para desenvolvimento de aplicativos Android e é ela que nós vamos utilizar no nosso treinamento. Aqui continuando sobre algumas informações técnicas, né, a parte da estrutura do Android. Se você já programou em Java, pessoal, estudou um pouquinho de Java, você já deve ter ouvido falar da JVM, que é a Java Virtual Machine, que é o compilador aí das aplicações Java. Para o Android, pessoal, não é a JVM, tá? Que vai fazer a compilação. Quem vai compilar o nosso código Android e deixar tudo pronto para ele ser instalado é a máquina virtual da Dalvik. A máquina virtual da Dalvik é como se fosse a JVM, tá? Do Java, vamos pensar assim, ela é a mesma coisa, só que ela é otimizada para o Android, ela é otimizada para funcionar melhor em dispositivos móveis, para não pesar tanto, tá? Então imagine assim, em uma aplicação qualquer que você faria em Java, em desktop e tal, quem iria compilar o seu código seria a JVM. No Android, quem vai compilar o seu código vai ser a máquina virtual Dalvik, tá? Então, como eu comentei, a máquina virtual Dalvik ela é otimizada para executar em dispositivos móveis. Por isso,
ela substituiu a JVM. Então a Dalvik veio para substituir a JVM, ela foi otimizada e é utilizada para dispositivos móveis, ok? Quando a Dalvik compila o nosso código, pessoal, são gerados aí arquivos .dex, que são Dalvik Executables. Tá? Só para fazer uma comparação, imagine o seguinte: quando você programava em Java, a JVM pegava os seus arquivos lá, seus arquivos de código, aqueles arquivos .java, compilava ele e gerava alguns arquivos .class. Você lembra disso? Então, pensando para o lado do Android, como que funciona? A Dalvik, a máquina virtual Dalvik, vai fazer o mesmo papel da JVM, tá? Só que ao invés dela compilar os nossos arquivos Java e converter em .class, ela vai criar arquivos .dex, tá? Isso fica por trás dos panos. Na verdade, nós nem vamos ver esse processo, né? Mas eu acho interessante você saber o que acontece por trás dos panos. Depois que a máquina virtual Dalvik, pessoal, compilar aí os nossos códigos, as nossas classes, criar os arquivos .dex, a máquina Dalvik vai empacotar todo o nosso código, todos esses arquivos, em um arquivo chamado APK, que é o Android Package File. Esse APK, pessoal, para vocês terem ideia, esse é o arquivo final, tá? Depois que você terminou de codificar o seu aplicativo, você está tudo pronto, você vai compilar o seu projeto e o Android Studio vai gerar para você um arquivo .apk. É esse arquivo, pessoal, ele é como se fosse aquele arquivo jar executável, tá? Esse arquivo APK é o pacote de instalação e é esse arquivo que nós vamos subir lá na Google Play para disponibilizar o nosso aplicativo para os usuários. Então imagina assim, a máquina virtual da Dalvik vai compilar os nossos arquivos, nos arquivos de código .java, e vai gerar um arquivo .apk, que é o nosso pacote final de instalação. Então nós vamos pegar esse arquivo APK e colocar lá na Google Play para os usuários fazerem o download. Entenderam esse ponto? Certo? Agora vamos ver algumas funcionalidades. Já vimos aí um pouco da estrutura do Android, nós já vimos as ferramentas que nós vamos utilizar, certo? Agora vamos ver algumas das funcionalidades aí do Android. O primeiro ponto legal é que, como eu comentei, o Android ele é um sistema operacional de fonte aberto. Então, nós podemos customizar o nosso sistema operacional. A gente pode, sem problemas algum, entrar lá no site do Android Developers, por exemplo, baixar o código-fonte do Android, do sistema operacional, e customizar, alterar, fazer alterações nesse software e instalar no nosso celular, no nosso tablet, por exemplo. Isso, pessoal, é que as empresas como Samsung, LG, tá, entre outras, fazem com o sistema operacional deles. Você já viu quando você compra um celular da LG ou da Samsung que vem com sistema Android? Você já viu que vem alguns aplicativos a mais, vem algumas customizações próprias da Samsung, certo? Alguns aplicativos da loja da Samsung, vem uma abertura da Samsung. Por que isso, pessoal? Porque eles pegaram o código-fonte customizado. Assim como grandes empresas fizeram, você também pode fazer isso, entendeu? Nada impede de você customizar o seu sistema operacional, porque o Android ele é de código-fonte aberto, tá? O Android, pessoal, ele foi pensado nas integrações. Então imagina assim, que o nosso aplicativo, um aplicativo que você cria, pode comunicar com qualquer outro aplicativo. Você pode aí acessar informações, enviar informações ou acessar informações de qualquer outro aplicativo, porque a ideia do Android é facilitar essas integrações. Então, desde que o seu aplicativo permita que outros peguem informação dele ou você pegue informação de outros aplicativos, isso é totalmente possível e fácil fazer. Durante as nossas aulas eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer isso. Vai chegar um ponto que eu vou mostrar para vocês como nós vamos colocar duas aplicações nossas para se comunicarem, enviando informação de uma para outra. Tá? Imagine assim, nós podemos criar uma aplicação que acesse a agenda de contatos, por exemplo. Então, a sua aplicação ela vai ir e acessar os dados de outro aplicativo, pegando os dados dos contatos, por exemplo. Quando eu falo isso, muita gente pergunta, Diego, mas e a questão de segurança? Isso não é perigoso?
Não, pode, tudo tem risco, né? Mas você não vai pegar, por exemplo, você não vai criar um aplicativo que vai sair pegando dados de todos os outros aplicativos. Por quê? Eu falo que a integração é fácil, é possível de fazer, mas desde que você configure o seu aplicativo para ele fazer essa comunicação. Por exemplo, o aplicativo de agenda de contatos, ele já é feito permitindo que outros aplicativos possam consumir esse dado. Se você faz o seu aplicativo fechado e não permite nenhuma comunicação, ninguém vai acessar ele, ok? Então tudo vai depender de como você desenvolve, como você implementa o seu aplicativo. Mas se você precisar comunicar com outros, isso é muito fácil, tá? Como eu comentei, é possível a gente fazer a integração entre diferentes aplicações. E nós vamos fazer um exemplo prático disso em outras aulas, quando a gente estiver codificando. Imagine assim, ó, nós podemos codificar, integrar o nosso aplicativo com funções básicas do dispositivo. Então imagine assim, quando o aparelho ligou, por exemplo, deu o boot completo, nós podemos interceptar essa ação do aparelho e tomar alguma ação. Nós vamos fazer dois exemplos durante a aula que vai tratar esse ponto. Quando o aparelho liga, certo? O aparelho ligou, você intercepta, opa, o aparelho ligou, então inicia a minha aplicação. É, certa vez eu tive que fazer um aplicativo que fazia exatamente isso. O cliente pediu só, Diego, eu quero que o meu aplicativo, na hora que o celular ligue, eu quero que o meu aplicativo já seja executado, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei lá o nosso aplicativo para ficar ouvindo. Na hora que o aparelho desse o boot completo, ele ia e startava a nossa aplicação, tá? Outro exemplo que nós vamos ver também é receber mensagem de SMS. Nós podemos aí interceptar mensagem de SMS. O próprio programa de SMS do Android permite que a gente intercepte ele. Então a gente pode pegar o texto que foi recebido em SMS e fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser guardar numa base de dados, se a gente quiser enviar para um servidor, enfim. Mas a gente pode interceptar e do nosso aplicativo pegar informações de outros aplicativos. Okay? Então, a ideia é, não existe diferença entre uma aplicação nativa, como uma aplicação que envia SMS, uma agenda de contatos, e uma aplicação desenvolvida por você. Todas elas têm a mesma estrutura, tá? Então, por isso permite que a sua aplicação pegue dados de aplicações nativas e que você também possa enviar dados para outros aplicativos. Essa que é a mágica do Android, essa facilidade de comunicação, de integração. E eu tô falando aqui, poxa, é fácil, né? Fácil integrar, tal, tudo funciona assim, é fácil integrar com qualquer outro aplicativo, mas vamos entender como que funciona isso, como que funciona essa integração, tá? Tudo no Android, pessoal, tudo que o Android faz, tudo que o sistema operacional Android faz, ele envia mensagens e ele envia mensagens em broadcast, tá? E são através dessas mensagens que nós conseguimos capturar, interceptar aí o que está acontecendo no nosso sistema operacional. Então imagina assim, quando você configura o seu aplicativo e fala assim, ó, eu quero que quando o celular iniciar, quando ele der o boot completo, eu quero que ele execute alguma ação. Então você configura o celular para isso, ou configura a sua aplicação para isso, e a sua aplicação vai ficar ouvindo. Na hora que o celular ligou, o que acontece? Na hora que ele dá o boot completo, o próprio sistema operacional envia uma mensagem broadcast para todos os aplicativos. Fala assim, ó, o boot está completo. Se a sua aplicação estiver configurada para interceptar essa mensagem de boot completo, você vai, intercepta e faz o que você precisar fazer. Então, tudo vai depender de se você vai configurar a sua aplicação para interceptar essa mensagem. Então, por exemplo, quando o celular recebe um SMS, você pode interceptar essa mensagem. Na hora que chegou um SMS, o sistema operacional Android vai enviar mensagem broadcast para todos os aplicativos, falando, ó, eu recebi uma mensagem. Essa mensagem broadcast vai chegar para o seu aplicativo. Se o seu aplicativo tiver configurado para interceptar e quando receber um SMS, você vai executar alguma ação. Se o seu aplicativo não tiver configurado para
para interceptar um SMS, nada vai acontecer. Então, tudo vai depender assim. Entendam o seguinte, tudo que acontece no Android, então, quando ele dá o boot completo, quando ele recebe um SMS, quando ele liga o GPS, quando ele conecta no Wi-Fi, várias dessas ações, tudo que acontece, ele envia mensagem broadcast para todos os aplicativos. Se o seu aplicativo estiver configurado para interceptar essa mensagem, você vai interceptar e executar uma ação qualquer que seja, ok? Então, não sei se nesse momento, pode estar parecendo muito confuso entender, mas na hora que a gente chegar na prática, eu vou mostrar para vocês na prática como nós vamos fazer isso, vocês vão ver que é bem simples mesmo, tá? Basta a gente configurar a nossa aplicação para interceptar essas mensagens enviadas pelo SO do Android, tá? Então, como eu comentei, essas mensagens podem ser interceptadas, né, por qualquer aplicação e caso seja necessário, a gente executa alguma ação. Então, tudo vai depender o quê? De a gente configurar a nossa aplicação para interceptar as mensagens que são enviadas pelo SO do Android, tá? Um ponto muito importante, pessoal, que nós devemos saber é que cada aplicação do Android, então, quando você está lá utilizando o seu celular, quando você clica para startar um aplicativo, o SO Android separa um único processo, tá? Um único processo para cuidar desse aplicativo. Então, só tem um processo rodando, cuidando desse aplicativo. E esse processo é responsável por executar lá a atualização da tela e também os processamentos mais pesados. Então, isso é importante saber pelo seguinte, não sei se você já usou algum aplicativo e viu aquele erro ANR, ou Application Not Responding. Isso acontece muito porque o desenvolvedor ele vai desenvolver um aplicativo e sem saber desse ponto importante, que o SEO só manda um processo para cada aplicação, o que acontece? Se o seu aplicativo precisa executar alguma tarefa mais pesada, como buscar algum dado no servidor ou processar algum cálculo pesado, acontece o seguinte, a sua aplicação ela trava, tá? Porque você não pode ficar mais de 5 segundos com a tela travada. Então o que a gente vai fazer? Sabendo disso, nós temos que fazer o tratamento correto. E qual que é o tratamento correto? Sempre que a gente for trabalhar com processos pesados, como trabalhar com banco de dados, fazer algum processamento pesado, conectar no servidor, a gente tem que sempre fazer isso criando uma nova thread, criando um novo processo e fazendo esse processo executar em segundo plano na nossa aplicação. Isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês durante as aulas práticas como fazer isso de diversas maneiras, tá? Existem várias maneiras de a gente executar processamento pesado aí em segundo plano. Então, sempre que a gente for trabalhar com banco de dados, conexão com o servidor ou qualquer processamento pesado, a gente tem que fazer esse processo ser executado em segundo plano, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês nas aulas práticas, como nós podemos fazer. Então, pessoal, nós chegamos ao final da nossa primeira parte. Espero que vocês aí tenham entendido até agora e estejam gostando do que vocês estão aprendendo. Então nós vimos aí um pouquinho da história do Android, vimos um pouquinho da estrutura do Android, tá? E vimos também algumas ferramentas, o que nós vamos utilizar para desenvolver o nosso aplicativo, ok? Então, vou parar por aqui essa aula e na próxima aula nós voltamos e eu vou falar para vocês sobre as tendências mobile. Então, prestem bastante atenção que na próxima aula nós vamos discutir sobre algumas ideias. Então, se você já tem ideias, nós vamos lapidar essas suas ideias, ou se você não tem, eu vou te dar algumas dicas aí do que você pode fazer para ter boas ideias na hora de desenvolver aplicativos mobile, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula, então, eu volto para a gente falar sobre as tendências mobile. Até mais!